Quanto você precisa investir na Taesa para receber R$ 500 todos os meses? Quantas ações você deve comprar? Qual é o valor total investido para você ter essa renda de R$ 500? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Salve investidores, como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar aqui da companhia Taesa e entender quantas ações a gente precisa ter dessa companhia ou quantos reais a gente precisa investir para ter uma renda mensal de R$ 500. E obviamente, né, investidores, a gente precisa entender também quem é a Taesa, se é uma companhia que vai ter uma duração aí de longo prazo, se ela vem apresentando bons resultados aí no mercado e principalmente, investidores, se o preço das ações hoje que estão sendo negociadas lá na bolsa tem uma margem de segurança para que nós, investidores, possamos investir com esse objetivo de obter R$ 500 mensais na companhia. Pois se as ações estiverem muito caras e nós não tivermos margem de segurança, a gente pode até mesmo ter prejuízos com esse tipo de investimento. Em resumo, eu vou calcular com vocês o preço teto segundo o método Barsi para ajudar a nós investidores termos uma ideia se esses preços atuais estão com margem de segurança para se investir. Bom, para a gente começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda aqui das ações da Taesa. O objetivo do vídeo, investidores, é educacional, ou seja, trazer o máximo de informações possíveis para ajudar você a tomar a melhor decisão de investimentos. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Bom, investidores, e quem é a companhia Taesa? A Taesa é uma companhia de transmissão de energia elétrica, ou seja, dentro do setor elétrico nós vamos ter as companhias que fazem a geração de energia, nós vamos ter a Taesa que faz a transmissão de energia e nós temos outras companhias que fazem a distribuição de energia até nós, usuários. Ou seja, dentro do setor elétrico, a Taesa ela faz ali o meio de campo entre a geração e a distribuição para os usuários finais. Bom, a Taesa hoje, investidores, ela é uma das queridinhas aí no mercado quando a gente fala de companhia consolidada e de excelente distribuição de dividendos. Ou seja, ela é uma excelente candidata para quem está pensando aí em investir com o objetivo de obter renda mensal. Hoje, ela é uma das companhias premiums aí do mercado. Ela possui a melhor base de ativos de transmissão elétrica. E um outro ponto importante, o histórico de distribuição de dividendos da Taesa é excelente. O histórico de distribuição de dividendos da Taesa chega a um total de 90% de payout nos últimos anos. Ou seja, é uma excelente companhia que lucra bastante e distribui, e devolve para o seu acionista essa lucratividade. Para a gente entender um pouco mais sobre a lucratividade da Taesa, vamos dar uma olhada aqui nos seus números no Status Invest. E para isso, investidores, eu vou utilizar aqui as ações e units da Taesa. No entanto, a Taesa ela possui ações ordinárias, ou seja, a TAE3 e também a TAE4, assim como, por exemplo, a Klabin. Mas apenas para referência, vamos utilizar aqui as units. As ações da Taesa lá na B3 estão sendo negociadas aqui a R$ 36,90 e ela distribui aqui um total nos últimos 12 meses de 6,7% em dividendos. Um ponto importante, investidores, como a Taesa é uma das queridinhas do mercado e todo aquele investidor que tem o objetivo de recebimento de dividendos gosta de comprar esse tipo de companhia, a volatilidade dela lá na B3 é bem pequena, ou seja, ela cai pouco e ela sobe pouco em momentos de maior estresse do mercado, e a gente consegue perceber isso aqui. Nos últimos 12 meses, o valor dela variou apenas 7,17%, e essa variação, obviamente, foi positiva. Quando a gente olha aqui alguns números da Taesa para a gente entender se a lucratividade da empresa está indo bem, a gente vê aqui primeiro o indicador de valuation. Vamos falar aqui do PL, que atualmente está em 11,11. Quando a gente olha o histórico da companhia, a gente vê aqui uma média de 7,95. Ou seja, nesse valor aqui de 11,11, ela está acima da sua média. Ela vem apresentando uma excelente lucratividade, porém, o preço das ações estão refletindo essa lucratividade. E é aquilo que eu falei, o mercado valoriza bastante essa companhia. Um outro indicador excelente para a gente analisar também é o P sobre VP, que compara o preço das ações com o valor patrimonial da companhia por ação. Com o P sobre VP aqui de 1,91, a gente percebe que ela vem dentro da média dos últimos anos. A média geral aqui da Taesa fica em 1,66. Mas se a gente olha aqui desde 2020, a gente vê que vem de 1,91, 1,87, 1,82, ou seja, varia pouquíssimo o P sobre VP da empresa. Agora falando aqui, investidores, da
eficiência e de rentabilidade, a gente percebe que a companhia é uma geradora de dinheiro. A margem bruta da Taesa gira em torno aqui de 68% e a margem líquida de 44%, praticamente uma maquininha de dinheiro. Quando a gente olha o ROI, que é o retorno sobre o equity para o investidor, está na casa dos 17%, um excelente número. Quando a gente olha, por exemplo, o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, gira em torno de 10%, que também é um número excelente. E olhando os indicadores de crescimento para a gente entender se a empresa vai continuar crescendo no futuro, a gente vê aqui um CAGR de receitas, ou seja, a projeção de crescimento de vendas dos últimos 5 anos aqui de 19% e de lucros de 12%. Ou seja, a empresa vem crescendo ano a ano. O único ponto negativo da Taesa fica aqui nos seus indicadores de endividamento. O indicador dívida líquida sobre o EBITDA mostra o número para a gente de 4,5 vezes. Ou seja, a companhia ela está bem endividada nesse momento. Mas vale lembrar, e eu deixo aí a dica para vocês, pesquisem aí no Google sobre os leilões de concessão que tiveram no ano de 2020, 2021 e 2022. Por conta desses leilões de concessão em que a Taesa comprou novos lotes para fazer transmissão de energia, ela teve que investir bastante do seu capital e obviamente se endividar para continuar fazendo esses investimentos nos últimos anos. Ou seja, isso fez com que a dívida líquida sobre o EBITDA da empresa subisse bastante. Mas vale lembrar que, na média, a Taesa fica aqui em torno de 2,77. E no gráfico, a gente percebe uma grande oscilação, ou seja, são períodos em que a companhia investe bastante e outros períodos que a companhia faz a sua desalavancagem. Ou seja, investidores, a gente só deve tomar um pouco de cuidado e acompanhar os próximos resultados da Taesa para verificar se essa dívida vai começar a reduzir nos resultados trimestrais dos trimestres seguintes. Sendo assim, fica aí um ponto para a gente monitorar. Em linhas gerais, investidores, os números da Taesa são excelentes e, obviamente, ela é uma das queridinhas do mercado por conta disso. Mas aí vem aquela dúvida, será que esse valor aqui de R$ 36,90 por ação é um valor interessante? A gente vai ter uma margem de segurança para investir, para receber lá nossos R$ 500 mensais da Taesa? Para isso, a gente vai calcular o preço teto segundo o método Barsi. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos. Além de trazer diversas informações sobre os papéis, como por exemplo o dividend yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, aqui no guia de ações eu já filtrei as ações Units da Taesa. E o site da AGF traz para mim aqui o preço teto projetivo e o preço teto médio. Vale destacar que o projetivo é considerando o futuro crescimento de distribuição de dividendos da empresa, ou seja, ele projeta o futuro baseado nos últimos 12 meses. E aqui ao lado nós temos o preço teto médio, que ele vai usar o histórico dos últimos 5 anos de dividendos distribuídos pela empresa para calcular o preço teto, ou seja, o preço teto médio é muito mais conservador. Com isso, investidores, se você aí quer construir uma carteira de dividendos para receber R$500 mensais aí da Taesa, segundo o método de investimentos do Luiz Barsi, considerando aqui o preço teto projetivo,
você pode comprar as ações da Taesa até o valor aqui de R$ 51,66, que você tem uma margem de segurança segundo o método Barsi. Portanto, com o preço das ações aqui em R$ 36,90, você pode comprar tranquilamente nesse valor, que você tem uma margem de segurança e uma excelente margem de segurança nesse caso. E se você aplicar aqui o método mais conservador, que é o preço teto médio, você pode comprar as ações da Taesa até R$ 56,03. Isso significa que a margem de segurança está melhor ainda do que o preço teto projetivo. Ou seja, investidores, para receber aí os seus R$ 500 mensais, a Taesa está no melhor momento possível para se investir. Mas aí eu imagino que vocês estejam perguntando, mas quantas ações eu preciso da Taesa para receber R$ 500 mensais? Quanto de grana eu preciso investir para ganhar R$ 500 mensais da Taesa? Para isso, investidores, bora lá para o Excel. Bom, aqui eu já preenchi as ações da Taesa, então a gente vai simular tanto as ações ordinárias, as preferenciais e também as units, tá? Eu já coloquei aqui também, investidores, os últimos 12 meses de distribuição de dividendos, ou seja, as ações ordinárias distribuíram aqui 6,11, as ações preferenciais 6,05 e as units 6,07. Essa é a informação que está lá atualizada no site Status Invest. Existe uma pequena diferença entre elas, mas deu para perceber que é bem pouco. Aqui ao lado, investidores, eu já preenchi também o preço de cada uma das ações, para a gente ter como referência. E esse é o preço atualizado lá do site Status Invest. Um ponto importante, investidores, se você for comprar as ações da Taesa utilizando esses tickers aqui, você precisa comprar no mínimo 100 unidades, ou seja, um lote completo. No entanto, se você quiser comprar menos de 100 unidades, ou seja, menos de 100 ações, você tem que colocar aqui no final do ticker a letra F, que aí você compra as ações do mercado fracionado. Dessa forma, você consegue investir até lá os R$12 que estiver sobrando na sua carteira. Bom, mas e aí, investidores? Quanto eu preciso investir e quantas ações, qual a quantidade de ações que eu preciso para receber R$ 500 mensais? Bom, preenchendo aqui na última coluna os R$ 500 mensais que eu quero receber da Taesa, o total de ações que você precisa ter, considerando aqui as ações ordinárias, é de 8.036 ações. Isso vai dar um total investido de R$ 98.199. As ações preferenciais, ou seja, a TAI 4, você vai precisar de 8.030, dá um total aqui de R$ 99.173. E para as ações preferenciais, você vai precisar de um valor muito menor, pois o preço dela é muito maior. Vale lembrar que a composição aqui das ações units é a somatória de uma ação ordinária e 3 ações preferenciais. Ou seja, a quantidade de ações que você precisa e units para receber os R$ 500 mensais é de 2.679 e o valor investido fica aqui na casa dos 98.846. De forma resumida, investidores, se vocês querem receber R$ 500 mensais lá da Taesa, são esses números que vocês têm que colocar aí na meta de vocês. É claro, né, investidores, que vocês não precisam aportar aí R$ 98 mil. Vocês podem ir construindo essa quantidade de ações ao longo do tempo. E vale lembrar que ao longo do tempo, conforme você for recebendo os dividendos da Taesa, você utiliza esses dividendos para recomprar as ações junto com o valor aportado mensalmente por vocês, gerando dessa forma o efeito bola de neve, fazendo você chegar muito mais rápido na casa aqui dos 8.036 ações. Fica a dica aí para vocês. Além disso, é importante dizer, investidores, que antes de você colocar a Taesa na sua carteira, é importante você analisar os indicadores da companhia, o momento atual, os projetos que elas estão desenvolvendo e sempre utilizar o cálculo do preço teto para vocês terem certeza de que vocês estão comprando as ações da Taesa naquele momento com alguma margem de segurança. E eu sempre recomendo o cálculo do preço teto do método Barsi, pois o Barsi está aí como um exemplo para mostrar para nós investidores que esse método funciona. Portanto, fica a dica aí para vocês, investidores. Bom, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo vocês e esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo aí para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.